Tem Galo e Flamengo, jogaço! E a gente traz os detalhes aqui no Jogo Aberto. Agora, Dedê. Bom, que jogo! Dois elencos apontados como favoritos ao título, mas em momentos bem diferentes. De um lado, um Atlético cheio de desfalques e com um clima bem quente nos bastidores. Hulk, no último jogo, reclamou da falta de criatividade do time, o que parece não ter agradado ao técnico Gabriel Milito. Cara, acho que não é ego. Quem me conhece sabe, principalmente fora das quatro linhas, eu sou um cara que eu procuro ser sempre humilde. Mas se você olhar, eu sou um cara que eu tenho que estar participando do jogo e fica muito tempo sem tocar na bola, a bola sem chegar, me tira do jogo. Eu já pedi a bola, pedi para a nossa linha defensiva, dá a bola em mim que eu vou decidir. Infelizmente a bola não estava chegando. Agora temos que rever para o próximo jogo. Nós falamos em intimidade, tudo. Tudo. Se há alguma queixa, em la intimidade. Públicamente, não me gusta que os jogadores digan nada. Nada. Internamente sí falamos. Eu falo y comento cosas, los jugadores falan, pero públicamente entre nós tenemos que tener esa fortaleza interna. Do outro, um Flamengo que vai mostrando cada vez mais a sua força. Apesar dos convocados para a Copa América, o time comandado pelo técnico Tite vai dando conta do recado. Entre novos nomes, uma antiga contribuição segue garantindo pontos para o Flamengo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols, Pedro vai se firmando como ídolo no clube carioca. Já de um outro ídolo, não dá para dizer o mesmo. Gabigol, protagonista nas conquistas recentes do clube, caminha para ter seu futuro longe do Flamengo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Para a partida desta quarta na Arena MRV, Gabigol é desfalque certo e sequer viajou para Belo Horizonte. Por outro lado, Eric Pulgar, que estava com a seleção chilena, retorna e reforça o elenco rubro-negro. E do mesmo lugar que saiu Pulgar, sai também Eduardo Vargas, mas para reforçar o Galo. Além dele, Gustavo Scarpa e Bruno Fux, que cumpriram suspensão na última rodada, também retornam para o elenco de Gabriel Milito. A bola rola para Atlético e Flamengo às 9h30 desta quarta. Para o Flamengo, a vitória significa a manutenção da liderança. Já para o Galo, um respiro no meio de um furacão. O Galo ficou com uma impressão ruim, empata com o Atlético Goianiense. Já o Flamengo é um time que conseguiu vencer o Cruzeiro, que faz uma boa campanha na Série A. E agora é na casa do Atlético, é um confronto em que o torcedor do Galo quer uma vitória, mas é diante de uma equipe bem organizada como o Flamengo. Bom jogo da rodada, hein? Talvez seja o melhor, hein? Junto com o Atlético Paranaense e São Paulo. Bom jogo. O São Paulo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas assim, o jogo do Flamengo, mesmo com seus principais jogadores cedidos aí à seleção, principalmente a seleção uruguaia com o De La Cruz e o Arrascaeta, o Flamengo conseguiu manter uma regularidade, tanto é que é líder do campeonato. O Galo precisa voltar a vencer dentro de casa. O Galo está com dificuldades em vencer dentro de casa, apesar das ausências de todos os jogadores, alguns machucados, outros com suas seleções. Agora, dentro de casa, o Galo, assim como o Corinthians, que é uma situação completamente diferente, precisa voltar a vencer em casa, precisa voltar a ser competitivo dentro de casa. Porque tomou uma goleada do Palmeiras, empata muito, já empatou com o Criciúma, por exemplo. Mas o que eu vejo é que os desfalques realmente devem estar tirando o sono do Milito, porque está difícil armar uma equipe titular com tantas ausências. E agora o Flamengo vai ter o Pulgar já, que foi eliminado com a seleção chilena, que é um titular, era pelo menos até antes da Copa América. Mas o Tite tem um grande mérito, porque nesse período de ausências ele conseguiu deixar uma equipe muito competitiva, mesmo sem jogadores tão importantes como o De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, não é? E os que entraram conseguiram fazer a lição de casa, só para citar o exemplo do Léo Ortiz, que pelo menos que 2 partidas jogou ali como primeiro volante, fazendo duas boas partidas com a camisa do Flamengo nessa posição, que não é a posição dele. Então isso passa muito pela mentalidade do Tite, que os jogadores também estão acreditando. Agora, falando em voltar a vencer, e o Corinthians?
tem Atlético Mineiro e Galo. Vamos dar uma olhada como tem sido aí os últimos jogos, como foram os jogos de Galo e Flamengo, desde que começou aí esse período de muitos desfalques para os times na Copa América. O Galo disputou 6 jogos com aproveitamento que caiu. Estava muito bom com o Milito antes, começou bem, mas caiu e agora é de 44,4%. Em 6 jogos fez 8 gols, sofreu muito gol, sofreu 12 e ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu 2. O Flamengo, aproveitamento muito bom, só perdeu aquele jogo do Juventude nesses 6 jogos, né? Ganhou 4, empatou 1, 72,2%, aproveitamento muito bom com 9 gols marcados e apenas 6 sofridos. Amigo Fernando Campos, Donan, clássico hoje lá em Belo Horizonte, hein? Tem a questão dos desfalques, né? A informação aí de que o Tite... O Atlético tem sofrido mais com desfalques do que o Flamengo, Donan. Muito mais. Inclusive com pouca gente no banco de reservas, como nós vimos hoje, no né, Atlético Goianiense. Até para dar crédito, acho que a informação do Vene Casagrande, que o Tite poderia poupar 2 jogadores importantíssimos. Para mim, os 2 jogadores que... Por opção do Tite. Por opção do Tite, acho por orientação. Questão médica, né? Para você preservar, que seria o Gerson e o Pedro. Tá. Está falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Gerson que assumiu o papel de protagonista do Flamengo, principalmente nessa Copa América, né? E aí você desconfigura muito a equipe, né? O reserva do Pedro hoje é o Carlinhos, que até entrou bem no jogo contra o Juventude. Melhor evitar. Mas você tem uma diferença enorme, né? O Pedro é o melhor camisa 9 do país. Né? Um jogador que poderia estar, por exemplo, na seleção brasileira. Hoje... eu vejo um Flamengo mais consistente coletivamente. Eu acho que o Tite, ele conseguiu ficar com ainda mais moral nessa Copa América, porque mesmo com desfalques, mesmo com o meio-campo dilacerado, ele organizou essa equipe, ele encontrou soluções, seja com o Léo Ortiz jogando como volante, mexendo muito nessa posição do Gerson, hora mais avançado, hora na base da jogada. E é um time... pode voltar, desculpe, Donan. O Pulgar está à disposição, a seleção chilena foi eliminada, né? O Vargas vai pro jogo, né? O Pulgar pelo menos mas o Vargas parece que teve um problema com o teve um problema, chegaria hoje, né? Mas o Pulgar assim, já chegou. O Flamengo hoje é um time muito competitivo, né? Muito competitivo, mesmo desfalcado, a gente tem visto uma equipe que acredita até o final, que busca o resultado, que se adapta ao adversário, né? Se for para ser um Flamengo mais vertical para buscar o contra-ataque, ele vai ser, né? Com a velocidade do Luiz Araújo, do Lohan. A gente precisa esperar qual vai ser esse Flamengo que vai entrar em campo. Sem o Gerson, sem o Pedro, acho que dificulta muito, equilibra muito a partida. Mas a gente está vendo o momento de mais instabilidade do Galo do Milito, né? Eu acho que nem tudo... Gerson, certeza que não joga? Tem uma chance, né? A gente vai ter que esperar a escalação. Tem sido diferencial ali com os desfalques no meio-campo. Sim. Se não jogar... E nessa aí eu não vou poder aplicar minha tese, Abel, que você gosta tanto. Qual que é a sua tese? Qual delas? De que o mandante é favorito. Fator casa, né? Fator casa. Não, porque no caso do Galo não tem funcionado. O Galo não tem sido um time que se impõe em casa. Ganhou só uma no campeonato. Olha o banco do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense domingo. Mas tá muito desfalcado também. Gabriel Delfim, Robert, Pedrinho, que já foi embora. Sim, não vai ficar. Vitinho, Allan Kardec e Isaac. 6 jogadores, 5 de linha e um goleiro. Mas aí a culpa não é tem muita coisa que estão botando na contra o Milito. Não. Que a culpa é da direção. Essa situação, ela isenta o Milito. Essa situação da perda dos jogadores... Mas qual foi o time titular? Time titular? O Cadu improvisado na ala esquerda. O lado esquerdo dele, sem o Arana, ele tem que, hora, botar o Scarpa por ali, aí tem que botar o Cadu. É ruim? Botar o Scarpa por ali é ruim? Eu prefiro pela direita. Foi o melhor momento dele com a camisa do Galo nessa temporada. O Flamengo perdeu mais jogadores para a Copa América, mas o Galo foi impactado também por lesões em sequência. Exato. Então... coincidiu de muitas lesões, desfalques de Copa América. Mas o elenco também ele foi montado de uma maneira que ficou um elenco desequilibrado. Por exemplo, liberou o Gemerson, e aí você não tem um outro zagueiro. Sim, tem ficado o Romulo. Falta o volante, né? Sem o Otávio fica complicado. Aí você tem que botar. Se machucou. O Matheus Mendes está jogando que o Everson se contundiu. Aí em algum momento você tem que botar o Batalha na zaga, depois tem que botar ele como camisa 5. O cobertor ficou curto, né? Porque você, às vezes, para você solucionar um problema em um setor, você coloca jogadores de outro setor nesse, aí falta para esse setor que esse jogador. Você teria mais gente à disposição. Então, em relação à Copa América. E aí não é só a Copa América, eu tô com você, Brelê, também há perdas aí de jogadores contundidos, suspensão que todo mundo tem. O Atlético tem sofrido mais que o Flamengo. Tem ficado com menos opção,
um leque menor para o Milito trabalhar, então isso certamente também complica para o jogo de hoje. Aí tá na conta da diretoria do Galo também, porque o Flamengo enfrentou no último jogo o Cruzeiro, foi um jogo difícil para o Flamengo, o Cruzeiro faz um bom campeonato e até agora os reforços do Cruzeiro ainda não chegaram. Fernando Seabra trabalhando com o que tem, mas estão chegando. A partir de julho, quase para entrar, né? A partir de julho o Cruzeiro fica muito reforçado e os dois times rivais, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, viraram SAFs, têm donos e donos que despertaram uma expectativa no torcedor. E quando o Galo se converte a SAF, havia ali a expectativa de um grande investimento nesse elenco. E a grande contratação para a temporada foi o Scarpa, chegou o Bernard agora, mas a diretoria se movimentou Chegou o Lianco também, que vai ser um jogador que talvez ajude na defesa. Bom reforço. Mas o Galo virou SAF e quem manda no Galo agora, que depois que virou SAF, quem mandava antes? Não, quem injetava o dinheiro e quem injeta agora? Mas agora, Abel, São os mesmos? Mas antes... Então. Mas antes os 4 R's estavam ali mais num posto extraoficial. Agora que passam a ser donos, passam a ser cobrados. Concordo com você, deveriam dar mais, né? E de certa forma subestimaram um pouco o que seria a temporada, porque o Galo já sabia desde o começo que teria a Copa América. O brasileiro não pararia na Copa América e o Galo tinha potencial para ser muito desfalcado. Até o Paulinho, por exemplo, é um cara que poderia estar na seleção, não foi. Mas se movimentou de forma tímida no mercado. E ver o Cruzeiro, a Copa América perdeu o Arana, o Vargas e o Alan Franco. Mas e ver o rival... Não é tanto, né? Mas o Arana é muito ali. Sim. O Vargas... Mas o Vargas tinha melhorado. Mas sendo importante, entrando no segundo tempo, dando útil, nova dinâmica. Quer dizer, não era titular. Mas o Arana é uma perda brutal para o funcionamento do time. Mas quando o torcedor do Galo está mais insatisfeito com a diretoria do que com o Milito, por causa desse elenco que acabou sentindo a ausência do Tem o Alan Franco também, que estava muito bem, né? Sim. Mas uma perda para esse meio campo, aí você precisa adaptar, você fica sem opções nesse setor que é importante para qualquer equipe, ainda mais para um time treinado pelo Milito. Meio campo é fundamental. Eu entendo essa rivalidade que você citou, eu só acho que alguns clubes têm que tomar cuidado às vezes. É óbvio que o torcedor do Galo tem que se incomodar, que o Cruzeiro ele tem que se incomodar com tudo, que o Galo tinha que estar mais... E não só é a mesma coisa, o Inter está feliz porque ganhou do Grêmio. Tá, mas o Inter tem que ganhar de outros times, não só do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Tem que abrir um pouco, não é Campeonato Gaúcho, nem Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Apesar da rivalidade de ganhar do rival ser maravilhoso. É um gosto muito especial. Mas é muito pouco. Mas no clássico, no brasileiro, o Galo ganhou de 3-0. Foi a única vitória na Arena MRV. Mas na tabela o Cruzeiro está acima. E isso gera um incômodo, porque até aqui o investimento do Galo em elenco, o elenco do Galo é melhor que o do Cruzeiro. Ou deveria ser. Não é só o Cruzeiro. Se você olhar a tabela, tem outros times aí acima do Galo, que o Galo tem mais investimento. Não, o Galo era para estar brigando pelo título, né? Eu também acho. Mas tem todo esse contexto que a gente falou, né? Da formação do elenco, os desfalques, né? Uma instabilidade que em algum momento ia acontecer. A oscilação, ela acontece dentro do futebol. E agora é a diretoria tentar entregar as peças e o respaldo necessário para que o Milito consiga reconstruir essa equipe. Porque potencial tem enorme.